Sobre fundo branco, marcas, realização, Ítalo Mariachi, IGHP, incentivo, LPG, Governo de Pernambuco, MINC e Governo Federal. Em um dia ensolarado, vista aérea da ruína da igreja semi-submersa do Sagrado Coração, rodeada por água azul escura, as vigas de 9 arcos ogivais, uma cruz no topo da entrada, resquícios de tijolos formando quadrados e retângulos que contornam os arcos. Essa é a famosa igreja semi-submersa de Petrolândia. Voz em E o off. que vemos hoje é apenas uma estrutura inicial de uma construção muito mais complexa, ou seja, é apenas o esqueleto daquilo que foi projetado. Esse vídeo vai trazer uma visão aproximada do que viria a ser a igreja do Sagrado Coração de Jesus, caso o projeto fosse finalizado. Em branco sobre a imagem de água profunda de um rio, o título Igreja Revelada, recriação da igreja submersa de Petrolândia em 3D e 3 timecodes ativados. Em preto e branco, foto aérea de uma vila. Em 1942, foi estabelecido o núcleo colonial agroindustrial de Petrolândia, no distrito de Barreiras, sinalizando o início de uma nova era para a região. Com o fornecimento de energia a baixo custo, vinda de Paulo Afonso, era esperado o interesse da indústria em se instalar no local, vislumbrando um futuro promissor. Na época, o então ministro da Agricultura do governo Getúlio Vargas, o engenheiro Apolônio Salles, afirmava o seguinte sobre o projeto, abre aspas, Recortes de jornais. trata-se do primeiro núcleo agroindustrial do São Francisco, que constituirá verdadeira cidade diferente e original, composta da parte propriamente residencial e dos parques industriais e agrícola. Este constituído inicialmente de 100 imensas granjas. Será o ponto de partida para uma nova e gigantesca civilização brasileira, plantada bem no coração do Oeste, com escolas, hospitais, jardins de infância, tudo, enfim, que existe nas grandes capitais. Foto da construção da Nesse igreja. contexto, em 1945, a construção da Igreja do Sagrado Coração de Jesus foi iniciada. Mulher branca de cabelos grisalhos. A proposta do núcleo De pé, fala ao microfone. Paula Rubens, presidente do IGH. Desenvolvia, gente, toda espécie de aproveitamento da agricultura. Idealizadora do E projeto. pecuária. Só porque isso foi chamado de cidade agrícola? Porque o retorno mais rápido que podia se conseguir, quando não se tinha as fábricas de laticínio funcionando e quando não se tinha agricultura produzindo, eram as aves. No caso dos frangos e ovos, era rapidinho para dar retorno. Então, primeiro se investiu nisso. Isso tudo eu estou contando para vocês olharem para o tamanho dessa igreja e chegarem à mesma conclusão que eu. Isso aqui é uma igreja é uma matriz, é uma catedral, né? A ideia de uso para muita gente. Apresenta No slides. início, uma primeira granja foi feita como plano piloto, para ela abastecer animais. Então começou-se com uma para ir abastecendo animais. E aqui entra o nome dessa criatura aqui, ó. Aponta para o slide. O arquiteto Ângelo Gurgel. Ângelo Gurgel foi o responsável por todo esse planejamento urbano e pela construção da igreja e das casas e dos escritórios da Barreira. Tudo tem a assinatura dele. E quem é esse camarada, né? Foto dele no Esse slide. Gurgel, rapaz, ele está sendo descoberto agora, inclusive na própria terra dele. Ele é mineiro e o povo de Belo Horizonte está agora fazendo um movimento e eu vou colocar o Instituto à disposição para mostrar para eles que aqui também tem obra de Gurgel. Eles estão fazendo um levantamento no Brasil inteiro e é assombroso a quantidade de prédios que esse homem construiu. Então, a partir dessa pesquisa do que ele construiu, é que foi possível reconstituir muita coisa que faltou nas plantas que a gente conseguiu encontrar, né? Então, mas ele tinha essa preocupação. Primeiro, ele foi contratado pelo governo Vargas para urbanizar, para organizar os parques nacionais, que foram também criados durante o governo Vargas. Não existia esse negócio de parque de Itatiaia, parque de Iguaçu, das cataratas do Iguaçu, que hoje nós temos. Então, aquilo tudo, ele foi contratado para fazer esse esquema urbano dentro desses parques. E aí,
o Ministério da Agricultura, já que ele já era contratado do Ministério da Agricultura, a Polônia requisitou ele para fazer barreiras também. Então ele tinha essa visão de misturar e usar as coisas do lugar, tentar usar o que tivesse de material mais próximo nas construções dele. Então, ele também, o estilo arquitetônico dele, ele gostava dessa coisa rural, de tentar construir uma morada agradável que não precisasse, para isso, acabar com o verde, que pudesse as duas coisas conversarem. Era um mesmo de obedecer à tradição, mas fazer também uma coisa moderna. Então, ele namorava as duas coisas, né? O aeroporto e o hotel de Foz do Iguaçu, aquele hotel poderoso que tem lá, lindo, belíssimo, de frente às cataratas, é uma obra dele. Foto aérea do enorme hotel diante das cataratas. Esse hotel, que é um mundo, ele não é só um hotel, é todo um parque planejado por ele. Né? De frente, todos os aposentos ficam de frente com esse cartão postal, né, gente? Não é brincadeira não, né? Hoje vai uma fortuna se hospedar aí, mas... Troca o slide. Essa aí é a fachada do hotel. Observem os arcos. No terraço térreo e nas janelas do primeiro andar. Como ele gosta desses arcos, vocês vão observar que esses arcos existem em toda a obra dele. Né? Troca slide. Do hotel. Aí é a fachada da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que também, olha os arcos. E uma coisa que é interessante é isso aqui, ó. Eu quero chamar a atenção para isso. 3 arcos na entrada. Dele, ele sempre faz uma espécie de antessala antes de você entrar no prédio propriamente dito, como um terraço que recebesse as pessoas. Olha, troca slide. A entrada. Está vendo que lá fora tem um terraço e aqui dentro você acessa a partir da porta grande a parte superior por escadas. Isso a gente vai ver na igreja de Barreiras. A mesma lógica sendo usada. Troca slide. Foto em preto e branco. Aí começa aqui o comparativo com o que ele fez em Barreiras. Veja os arcos. As casas dos colonos já começam a mostrar os mesmos arcos que a gente vai ver na igreja. No mesmo formato. Agora deixa de ser redondo e tem essa forma de pirâmide, né? Ela chega... Troca slide. Foto da igreja em construção. Os mesmos arcos da igreja, das casas, está aqui na igreja. E eu quero que vocês observem isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Aponta para a base quadrada. Não chegou a ser construído. O povo de Barreiras fez aqui ajeitou isso aqui, porque no projeto original isso não era quadrado, era redondo. E essa grade aqui, em frente da base alta, uma calçada que o pessoal cercou para usar como calçada, mas na verdade no projeto isso aqui é a antessala que é coberta. E é aqui de onde surge uma torre, que a gente não sabia que existia. É a partir desse espaço aqui, ó. Aponta para a entrada quadrada. Aqui dentro a gente vai ter um coro, sabe aqueles coros de igreja que você tem o coro cantando lá em cima? Essa parte aqui, que tem essa parede, era para aqui em cima ter um coro, porque essa parte todinha aqui era fechada, não era assim descoberta, né? À frente da entrada. Então o que a gente vê na igreja é a partir de aqui, o que a gente vê aqui, a gente não vê mais. Base dos arcos. A nossa igreja submersa, né? Lembrando que, anexo à igreja, havia uma escola, né? Também estava no projeto. Era a igreja com a escola anexa. Gente, vocês não fazem ideia. A escola tinha aposentos, estava projetado para ser construído aposento para receber 12 padres. Para montar a escola que ia educar os filhos dos colonos e dos trabalhadores. Então, a ideia era convidar uma ordem religiosa para tomar conta da igreja e da escola. Né? A escola funcionou, quem veio para cá, os 12 padres nunca vieram, quem vieram foram algumas irmãs que foram convidadas a tocar a escola. Não é? Essa igreja, o terreno, tudo, só foi passado para a diocese na década de 70, já em função da organização das questões de indenização. As mudanças de governo e falta de continuidade nos programas agrícolas resultaram em uma drástica redução do orçamento e interrupções nos projetos. Essa descontinuidade afetou diretamente a construção da igreja. O projeto da igreja, grandioso e pensado para atender a demanda de um polo agroindustrial em ascensão,
passou a depender exclusivamente dos moradores e levaria anos para ser concluído. Em 1970, com a implantação da barragem de Itaparica, o governo federal proibiu novas construções na área, interrompendo as obras da igreja que nunca foram finalizadas. Essa seria a planta lateral. Qual é o detalhe? Veja, nós não localizamos, das plantas que nós encontramos, faltou a fachada. A parte principal da frente da igreja, nós não encontramos. Está faltando essa planta. Aí eu lanço o desafio para todo petrolandense cutucar onde é que a gente... Eu já carreguei o bispo, já carreguei todo mundo para ver se a gente localiza. Por quê? O projeto foi feito com a fachada, observando os detalhes da planta baixa e as características da construção desse cemitério. Mas a gente não pode afirmar que seja exatamente assim. O que a gente pode afirmar é que a torre sim, porque pela lateral, se eu vejo aqui a lateral, eu sei como é a frente. É só obedecer o mesmo lado, né? Essa lateral aqui, dessa construção aqui também na lateral, também por ela a gente tirou a outro lado e a frente. Mas é um trabalho de pesquisa e eu vou evidenciar aqui o trabalho desse menino, viu? Ítalo fez um trabalho brilhante que eu apresentei ela dos arquitetos de Recife e foi super elogiado pela capacidade de trazer elementos concretos para um trabalho completo, do jeito que a gente conclui, sabe? Fico muito feliz que seja um petrolandense, né, minha gente? Esse menino está se formando esse ano, espero que venha trabalhar em Petrolândia. Foto de Ítalo no E slide. agora, 33 anos depois, Voz em em pesquisa realizada pelo Instituto Geográfico Histórico de Petrolândia, foram localizadas as plantas baixa e da fachada lateral do projeto original da igreja, sob o apoio da Lei Paulo Gustavo Estadual e coordenação de Paula Rubens. O arquiteto Ítalo Everton elaborou o trabalho de pesquisa que permitiu reconstruir a imagem aproximada de como seria a igreja caso tivesse sido concluída. Sequência de fotos das plantas baixa e da fachada lateral, do desenho digital, agora vídeo da igreja em 3D. Um cruzeiro branco na frente da escadaria, que é cinza, com degraus que afunilam até a entrada do arco ogival, que é a base para uma torre. Acima do arco, colunas cilíndricas com um vitral arqueado, estreito entre elas. Logo acima, um relógio. E mais acima, um topo pontiagudo com uma cruz no alto. A lateral da igreja tem 9 janelas estreitas em arco ogival, alinhadas lado a lado. Abaixo da quinta janela, tem uma porta e uma escadaria. Destaque para 2 níveis de telhado. Ao fundo, o prédio térreo de uma escola em formato de U. A fachada dos fundos da igreja tem, no centro, um grande vitral do Sagrado Coração de Jesus, entre 2 colunas de vitral com topo ogival. Agora, detalhe dos vitrais acima da entrada. Um santo em cada arco. Entramos na igreja, percorremos o corredor principal entre os bancos de madeira e nos aproximamos do altar, com uma grande cruz na parede e acima, o vitral do Sagrado Coração de Jesus. Em branco, ficha técnica, direção e orientação, Paula Rubens, reconstrução digital, Ítalo Everton, montagem e edição, Francis Rubens, projeto arquitetônico, Ângelo Murgel, audiodescrição com acessibilidade comunicacional.